Olá, amigos, senhoras e senhores. Aqui fala o radialista Antônio Carlos Valente. Tudo bem, pessoal? Estou aqui para mais uma importante reportagem. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube e no Facebook, uma das profissionais mais respeitadas e admiradas da nossa fronteira, a advogada doutora Manuela Sanches, referência absoluta na área do direito previdenciário aqui em Santana do Livramento. Será uma conversa extremamente importante e esclarecedora para aposentados, pensionistas, trabalhadores urbanos e rurais, além daquelas pessoas que desejam compreender melhor os seus direitos perante a Previdência Social. Eu quero dizer que vou realizar a entrevista com a doutora Manuela Sanches aqui no seu escritório, nesta data de sexta-feira. Hoje são 22 de maio de 2026 e o relógio marca 10 minutos para as 5 horas da tarde. Seu escritório aqui em Santana do Livramento, na rua 7 de setembro. Qual é o número do seu escritório aqui, doutora? Número 145. Rua 7 de setembro, número 145. Um belíssimo escritório de advocacia, né? Seja muito bem-vinda, doutora Manuela, nas minhas redes sociais. Muito obrigada, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com o senhor, um comunicador tão influente, tão acompanhado nas redes sociais. Então, fico muito grata, muito honrada com o convite e espero trazer esclarecimentos para toda a população. Doutora Manuela, para nós começar, o que é exatamente o direito previdenciário e qual a importância dele na vida das pessoas? O direito previdenciário, eu digo que é a vida das pessoas, né? É um ramo do direito que traz dignidade para as pessoas, porque a previdência social, ela é dividida, a gente tem um sistema de seguridade social que ele é dividido em previdência, saúde e assistência. E a previdência social é a parte da seguridade social que é como se fosse um seguro, que ampara as pessoas quando se encontra em situação de contingência social. Ou seja, na velhice, na doença, quando acontece o óbito quando a pessoa é dependente de alguém, de um instituidor que venha a falecer. Então, o direito previdenciário, ele nada mais é do que um seguro, né? A previdência é um seguro e o direito previdenciário, ele é esse ramo do direito que visa trazer, principalmente, dignidade para as pessoas. Qual a importância do direito previdenciário na vida das pessoas? É extremamente importante, né? Porque é justamente por essa questão que é um ramo do direito que vai amparar as pessoas naquele momento de dificuldade, né? Quando a pessoa contribui para a Previdência, ela contribui para que quando ela precise, ela seja amparada, né? Quando ela esteja incapacitada de trabalhar, ela possa recorrer à Previdência para ter um benefício por incapacidade, ou quando ela chegar numa idade mais avançada, que ela possa ter direito a uma aposentadoria. Então, é um ramo do direito que é essencial na vida das pessoas. Quais são hoje as maiores dúvidas da população
quando o assunto é aposentadoria? Olha, surgem muitas dúvidas, né? Eu acredito que a dúvida principal é a questão que nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, em 13 de novembro de 2019 nós tivemos a reforma da Previdência, e eu penso que a partir dali as pessoas passaram a se preocupar mais com a aposentadoria, e a partir dali surgiram muitas dúvidas de como vai ficar, em que regra eu me enquadro, em regras de direito adquirido antes da reforma, eu fui afetado pela reforma. Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, e eu acredito que as dúvidas mais frequentes são a sua situação previdenciária depois da reforma da Previdência. Muitas pessoas, doutora Manuela, têm medo de se aposentar com valor baixo. Existe maneira de planejar melhor a aposentadoria? Existe com certeza, e o ideal é que isso seja feito quanto antes, no momento anterior da sua vida, né, laborativa, que as pessoas não deixem para fazer isso só na época de se aposentar. Isso é muito importante porque hoje é um serviço, inclusive, muito buscado pelas pessoas, o planejamento previdenciário. Quando uma pessoa ela procura orientação, quando se encontra na época de se aposentar, muitas vezes não se tem mais como organizar uma forma de que ela possa se aposentar com um valor maior. Então, quando a pessoa se organiza e se planeja bastante tempo antes, ela consegue sim organizar suas contribuições, planejar uma aposentadoria com uma renda mais vantajosa. Eu acho que essa sua resposta está mais ou menos dentro da próxima pergunta que eu vou lhe fazer. O trabalhador pode descobrir antecipadamente quanto tempo falta para ele se aposentar? Sim, com certeza. A gente faz uma análise do tempo de contribuição, do que essa pessoa já tem de contribuição, e a partir dali a gente projeta, né, quando que essa pessoa vai cumprir os requisitos para as regras de aposentadoria, e a partir daí a gente vê o que é mais vantajoso. Então, sim, tem sim como organizar previamente, simular, né, quando vai fechar o direito a uma aposentadoria, qual a renda que vai ficar, né? Então, a gente tem como fazer essa análise e simular valores para o futuro. A senhora percebe muitos erros cometidos pelo INSS na análise dos benefícios? Sim, infelizmente sim. Aqui nessa questão a gente tem duas situações que acontecem muito. Uma é realmente erros. Erros acontecem quando os processos são analisados, muitos processos possuem erro na sua análise, que isso pode ser corrigido judicialmente, em um novo requerimento, enfim. Mas também tem uma situação peculiar que eu sempre explico, que a administração pública ela tem uma atuação vinculada, ou seja, o servidor do INSS, quando ele recebe um pedido, ele analisa estritamente conforme a lei. Então, às vezes não é só que a análise foi feita errada. Muitas vezes acontece que o servidor analisar e aquele direito, o que a pessoa busca, não estar amparado exatamente no texto da lei, mas tem entendimento jurisprudencial, na justiça se entende de outra forma, e aí o servidor do INSS ele não pode aplicar esse entendimento, ele não tem poderes, né, discricionários para aplicar um entendimento que tem sido adotado na via judicial. Então, muitas vezes o benefício é negado e
por essa razão, porque o servidor ele vai seguir exatamente o que está na lei. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, os trabalhadores rurais que têm um campo com mais os segurados especiais, trabalhadores rurais que se enquadram na categoria de um segurado especial, que tem uma área de campo maior do que 112 hectares, que isso corresponde a 4 módulos fiscais. Quando esse produtor ele tem um campo com 113 hectares, o INSS vai indeferir uma aposentadoria por idade pela condição de segurado especial. Mas a gente sabe que hoje o entendimento judicial é no sentido de que o tamanho do campo de forma isolada não é um fator de afastar esse direito. Só que essa pessoa vai ter que entrar na justiça para ter esse direito reconhecido, porque o INSS não tem poderes discricionários para aumentar, flexibilizar esse requisito. Então também isso acontece muito. O benefício é negado não só por uma análise errada, mas também porque aquele entendimento é judicial e no INSS, na via administrativa, o servidor não tem poderes para aplicar. Isso significa que quando um benefício é negado pelo INSS, o cidadão ainda pode recorrer? Como funciona esse processo? Sim, quando o benefício é negado pelo INSS, a gente sempre tem que avaliar os motivos, né, do indeferimento. Às vezes, a pessoa encaminhou de forma equivocada ou não instruiu o seu pedido com a documentação necessária, aí ela pode, né, se a gente verifica que foi essa questão, nós podemos protocolar de novo o requerimento de forma mais instruída, mais detalhada. Ou se a gente verifica que não, que a decisão realmente foi equivocada do INSS, a gente pode ingressar com o processo na via judicial, pode ajuizar uma ação judicial. Senhoras e senhores, eu, Antônio Carlos Valente, estou tendo a satisfação de estar entrevistando a advogada santanense, brilhante advogada, especializada na área da Previdência Social, doutora Manuela Sanches. Doutora Manuela, quais doenças podem dar direito ao auxílio por incapacidade ou aposentadoria por invalidez? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas costumam acreditar que há doenças específicas que dão direito ao benefício. E hoje em dia a gente não é assim que funciona. O que acontece? Cada caso tem que ser analisado de forma particular. Por quê? Porque às vezes uma doença específica em 2 pessoas diferentes, em uma incapacita o trabalho, em outra não. Tudo depende em que essa pessoa trabalha, quais são as funções dela. Então a gente sempre tem que analisar a doença que a pessoa tem relacionada à atividade que ela desenvolve. Então não existem doenças específicas que dão direito ao benefício. Sempre tem que ser analisado cada caso. Se aquela pessoa, qual é a atividade que ela exerce, que funções que ela desenvolve, se para desenvolver essa função, essa doença permite que ela trabalhe ou não permite que ela trabalhe. E se não permite que ela trabalhe, essa impossibilidade é por um tempo só ou ela é definitiva para sempre? Então, cada caso precisa ser analisado particularmente. Os trabalhadores rurais possuem direitos diferentes dos trabalhadores urbanos? Sim, possuem. Os trabalhadores rurais, a aposentadoria por idade, ela tem aposentadoria por idade urbana e aposentadoria por idade rural.
A aposentadoria por idade rural, ela tem um benefício de ter uma redução etária. Então, a aposentadoria por idade urbana, hoje a mulher se aposenta com 62 anos de idade e o homem com 65. A aposentadoria por idade rural, a mulher se aposenta com 55 de idade e o homem com 60. Essa redução de 5 anos, ela é prevista na nossa Constituição e porque anteriormente à reforma, a aposentadoria por idade da mulher era 60 anos e a aposentadoria por idade rural, ela não entrou na reforma. Então, acabou tendo essa diferença agora, na realidade, essa diferença fica de 7 anos para a mulher, né? Mas o mais significativo aí na aposentadoria do rural e do urbano é essa redução de idade. Muitas viúvas e famílias têm dúvidas sobre pensão por morte. Quem realmente tem direito a esse benefício, doutora Manuela? A pensão por morte, ela é um benefício que ela possui 3 requisitos. A gente precisa comprovar o óbito, claro, né? Que a pessoa, que houve um falecimento daquela pessoa que tinha qualidade de segurado, ou seja, que uma pessoa que contribuía para a Previdência Social ou que já preenchia os requisitos para um benefício ou que estava recebendo um benefício, e a qualidade de dependente daquele que vai pedir o benefício, ou seja, do cônjuge, de um filho, de um filho até 21 anos de idade ou independente da idade se ele for inválido. Então, a pensão por morte é um benefício para amparar dependentes de uma pessoa que veio a falecer e que estava vinculada à Previdência Social. Perfeito. E sobre o BPC-LOAS, quem pode solicitar esse benefício assistencial? O BPC, ele é um benefício da assistência social. Lá no começo eu falei que a Seguridade Social ela é dividida em previdência, assistência e saúde. E nós estávamos falando tudo sobre a previdência social. Na assistência social existe esse benefício que é o BPC, o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício, até as pessoas chamam de LOAS, mas LOAS é a lei, né? A Lei Orgânica da Assistência Social é a LOAS. E esta lei, ela ela dispõe sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício que é um dos mais importantes da assistência social e ele é destinado a pessoa que tem 65 anos ou mais ou a pessoa com deficiência, sendo nos 2 casos aquelas pessoas que não têm condições de suprir o próprio sustento e nem de ter o sustento suprido pela família. Então são aquela pessoa idosa que tem 65 anos ou mais e não tem condições de se manter, e dentro do grupo familiar também esse grupo familiar não consegue suprir o sustento dessa pessoa, ou aquela pessoa com deficiência, né, que aí a pessoa com deficiência é um conceito bem amplo, né, é um conceito, a gente diz relacional, porque ele tem várias questões que tem que analisar para ver se a pessoa se enquadra como pessoa com deficiência, mas que também não tem como suprir seu próprio sustento. E como é que a pessoa, ela própria, pode ir no INSS, encaminhar, fazer o pedido, ou precisa de um advogado? Sim, o acesso aos benefícios, ele não exige obrigatoriamente a presença de advogado, tá? A pessoa pode sozinha ir até a agência do INSS ou através dos canais de atendimento, 135, e fazer o pedido do seu benefício, mas, né, puxando um pouquinho brasa para o meu assado, a gente sempre diz que é muito importante ter o auxílio de um advogado,
né? Aqui por uma questão de ética, não digo nem, né, não falo de mim, mas falo de um modo geral, né, que as pessoas procurem um advogado especializado na área para fazer o encaminhamento de benefícios, para que ela consiga atingir o seu direito, né, não se depare com essas questões, esses indeferimentos indevidos, e também para que ela consiga encaminhar o seu melhor direito, né? Às vezes a pessoa encaminha o seu direito, mas desconhece o fato de que ela poderia preencher os requisitos para um benefício melhor, né? Ou assim, é muito comum, a pessoa encaminha o benefício e não sabe que se ela esperasse um ano, às vezes, ali contribuindo mais um ano, ela atingiria uma renda melhor, né? Então, é muito importante que haja a procura por um advogado especializado na área previdenciária. Doutora Manuela Sanches, a reforma da Previdência trouxe muitas mudanças. Quais foram as principais alterações que mais impactaram a população? A reforma da Previdência realmente trouxe muitas mudanças, né? As que eu entendo assim, mais impactantes, a questão da idade, né? A idade mínima. Antes da reforma existia aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 para se aposentar, independentemente da idade. E hoje, né, todas as regras de transição, porque quando vem uma reforma, ela prevê uma regra definitiva que vai ser exigida lá na frente, mas ela prevê regras de transição para pessoas que já estavam, né, próximos a atingir o direito. E todas as regras de transição, quase todas, elas colocam um requisito ali de idade para a pessoa atingir o seu direito. E depois, na regra definitiva, todas as pessoas terão que possuir a idade para se aposentar. Então, a introdução, a exigência de idade nas regras, isso foi algo muito significativo. Outro ponto que eu penso ser muito significativo é a questão do tempo especial, a possibilidade de conversão de tempo especial. O que é isso? Uma pessoa, um trabalhador que ele trabalha exposto a agentes nocivos, por exemplo, o mecânico que está exposto à graxa, o eletricista exposto à eletricidade, tensões, né, altas, essa pessoa ela tem como reconhecer tempo especial e converter esse tempo especial em comum. Quando ela não trabalhou a vida inteira em condições, né, sob agentes nocivos, ela pode reconhecer parte do tempo e converter em comum. Então, o trabalhador que ele tem, que ele trabalhou na sua vida, não toda a vida, como exposto a agentes nocivos, ele converte e tem um acréscimo de tempo. O homem, por exemplo, ele aumenta 40% no tempo de contribuição. E depois da reforma foi vedada essa conversão de tempo. Então, hoje, né, o trabalhador que hoje trabalha em condições especiais, ele pode ou se aposentar com uma aposentadoria especial, ou ele vai contar tudo como comum, porque ele não tem mais essa possibilidade de conversão de tempo, e isso foi muito significativo na vida das pessoas que desenvolvem uma atividade especial. Perfeito. A senhora acredita que muitas pessoas deixam de receber direitos por falta de informação? Com certeza sim. Muitas pessoas, é comum a gente atender pessoas que já possuíam direito a um benefício e estavam aguardando e já possuíam há muitos anos direito ao benefício. O benefício assistencial, né, o BPC, também é um benefício que pessoas que vivem em situação, às vezes, de miserabilidade
desconhecem que possuem esse direito e poderiam viver melhor e por isso não encaminham. E algumas questões, assim, alguns entendimentos que as pessoas já têm pré-concebidos que não pode, por exemplo, um grupo familiar, isso é muito comum, um grupo familiar onde uma pessoa recebe o BPC e aí outra tem o direito e não encaminha porque pensa que naquela família um já recebe. Isso é uma questão, isso é uma situação bem comum e a pessoa não encaminha, poderia viver melhor, mas tem o direito. Tem o direito e não sabe. Ah, então, que interessante. Isso é muito comum acontecer. A pessoa já chegar dizendo, eu não posso porque na minha casa o meu marido já recebe. E a mulher também teria esse direito. Isso não vai contra aquele cálculo de renda por pessoa, da renda mínima? Neste caso não, porque é uma exceção. Quando é justamente uma exceção, benefícios previdenciários, não só os assistenciais, mas também previdenciários no valor do salário mínimo, eles são excluídos daquele cálculo da renda. Então, e aí outra pessoa daquela família pode entrar com o pedido. Pode entrar com o pedido. Então, por exemplo, se numa família o marido, por exemplo, recebe um BPC e a companheira se aposentou, nem só BPC, ela se aposentou com uma aposentadoria no salário mínimo. Ainda assim, uma terceira pessoa poderia encaminhar um filho, por exemplo, que tem que é uma pessoa com deficiência, poderia encaminhar também o benefício, porque benefícios no salário mínimo e benefícios assistenciais, eles não entram naquele cálculo de renda. Mas que importante esse esclarecimento. Doutora Manuela, qual a importância, embora a resposta possa parecer óbvia, mas qual a importância de procurar um advogado especialista em direito previdenciário? Olha, é muito importante, né? Porque na prática a gente vê muita coisa equivocada, muito entendimento equivocado, muita decisão incorreta e sempre o advogado que ele é especializado naquela área, ele vai ter um estudo mais aprofundado sobre aquela matéria, né? É muito difícil, o direito é muito amplo e é muito difícil que um profissional ele tenha conhecimento vasto, aprofundado em todas as áreas do direito. Então, eu sempre digo que quem trabalha em todas as áreas é muito difícil que tenha um conhecimento especializado na área do direito previdenciário. Então, eu sempre oriento que em cada área se procure um profissional que é especializado naquela matéria. Então, vamos dar sequência ao nosso bate-papo com a doutora Manuela Sanches, advogada santarense, especialista em lei previdenciária. Doutora Manuela Sanches, existe algum cuidado importante que o trabalhador deve ter durante sua vida profissional para evitar problemas futuros com a aposentadoria? Sim, vários cuidados que o trabalhador pode ter. Primeiro, né, manter seus documentos, cuidar. Hoje em dia até não tem mais, a carteira já é digital, mas antigamente tinha carteira de trabalho física e é muito comum o trabalhador perder esse documento e depois, no momento da aposentadoria, ter que procurar provas dos períodos que daqui a pouco um empregador não contribuiu. Então, manter seus documentos, isso é muito importante. Acessar o seu CNIS, que é o extrato das contribuições previdenciárias, para verificar se está tudo certinho, se as contribuições estão ali. Por exemplo, o trabalhador que exerce atividade nociva, em cada rescisão de contrato de trabalho, pedir para o empregador o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que ele consegue comprovar
que trabalhou sob exposição a agentes nocivos, porque é muito comum, quando ele vai encaminhar a aposentadoria, muitas empresas já terem encerrado suas atividades e a pessoa não conseguir documentação da época em que trabalhou. Então, isso é outra dica que eu daria para pedir em cada rescisão, pedir o PPP relativo ao trabalho prestado. Maravilha. Qual conselho a senhora deixaria para os jovens trabalhadores que estão começando agora sua vida profissional? O conselho que eu daria seria não desacreditarem na Previdência Social, porque eu sei que as regras ficaram muito mais rigorosas e com isso muitas pessoas passaram a acreditar: eu nunca vou me aposentar, eu não vou contribuir porque eu nunca vou me aposentar. Mas eu penso que as pessoas não devem desacreditar, né? Ainda é um sistema de previdência seguro, que a gente sabe que vai contribuir e vai se aposentar um dia. Então, assim, o conselho que eu daria: contribuir, né? E planejar o seu futuro, fazer um planejamento previdenciário, não importa em que época da vida a pessoa está. O ideal é fazer um planejamento, saber qual é a projeção, quando irei me aposentar, se eu contribuir quanto eu preciso contribuir para me aposentar com uma renda que eu futuramente julgue suficiente para eu ter uma vida confortável. Então, um conselho que eu daria seria principalmente se planejar para o futuro. Muito bem. Doutora Manuela, encerrei aqui a parte de perguntas. Eu quero lhe deixar à vontade para alguma consideração que a senhora gostaria ainda de fazer em cima da lei previdenciária para nós fechar a entrevista, antes da despedida. Alguma consideração, eu diria que as pessoas se planejem, isso é o mais importante, sabe? Se planejem para o futuro. A gente vê na prática muitas pessoas que teriam a possibilidade de ter uma aposentadoria melhor e por desconhecimento, né, por desinformação, acabam se aposentando com uma renda com valor mais baixo, que futuramente a pessoa acaba se aposentando e se obrigando a continuar no mercado de trabalho, né? A gente sabe que hoje, né, principalmente em função da reforma, o cálculo da renda é muito rigoroso, né? Então as pessoas se obrigam a continuar no mercado de trabalho para complementar a renda da aposentadoria. Mas no momento que a pessoa se planeja antes, a possibilidade de alterar esse cenário no futuro ela é bem maior, né? Embora a gente saiba que nada impede que no meio do caminho haja outra reforma, né, que nos prejudique, mas fazer esse planejamento ainda é muito importante. Perfeito. Doutora Manuela Sanches nasceu aqui em Santana do Livramento? Sim, sou santanense. Santanense pura. Isso. Fez a sua formação em Direito aonde? Aqui na Urcamp também. Na Urcamp. Universidade que me orgulho muito, né? Em que ano a senhora colou o grau em Direito? E eu terminei a faculdade em 2011. 2011. E aí depois fez a especialização em Previdência Social? Isso, depois em 2014 eu fiz a minha especialização pela UBRA em Porto Alegre. Pela UBRA? Em Canoas. Em Canoas. Em Direito Previdenciário? Em Direito Previdenciário. Perfeito. Então essa é a excelente advogada santanense, doutora Manuela Sanches. Me fale um pouquinho, doutora Manuela, sobre a sua equipe de trabalho aqui no seu escritório. Aqui quem nos conhece sabe que aqui o meu secretário é o meu pai, né, o Sérgio. Serginho Sanches, do Trianon. Ele é nosso secretário
E nós temos mais duas colegas aqui, duas advogadas, a doutora Amanda Correia e a doutora Ana Luísa Mar, que são excelentes profissionais também. E é isso, nós somos 4 hoje aqui. Então tá. Doutora Manuela Sanches, eu gostaria de agradecer pela sua gentileza e principalmente por compartilhar conhecimentos tão importantes com a nossa comunidade. Foi uma honra recebê-la no meu canal do YouTube, canal Antônio Carlos Valente, e no meu Facebook. Tenho certeza absoluta de que esta entrevista ajudará muitas pessoas a compreenderem melhor os seus direitos previdenciários. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Manuela Sanches, e que a senhora continue com esse seu sucesso profissional, ajudando tantas pessoas, aquelas pessoas que têm seus problemas previdenciários com a Previdência. Que Deus continue abençoando muito o seu trabalho, viu, doutora? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, fico muito grata, por estar aqui participando desse canal do seu Antônio Carlos Valente, nosso comunicador super acompanhado nas redes todas. Eu particularmente acompanho o senhor, então fico muito lisonjeada com o convite, fico grata de estar aqui com o senhor. Para mim é um prazer, uma honra, e se com essa entrevista eu conseguir esclarecer um pouquinho de quem nos acompanha, eu já fico muito satisfeita e fico à disposição para mais esclarecimentos, e muito obrigada. Ok, essa foi a palavra da doutora Manuela Sanches. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima entrevista. Um abraço aqui do Valente. A ordem te representa.